versículo 1. Juízes 17, versículo 1. Irmãos, enquanto você toma o seu lugar, eu queria só, então, colocar você dentro de um contexto. Nós estamos estudando o livro de Juízes, e o que nós vimos até aqui é que ao entrar em Canaã, a terra prometida por Deus, Josué não teve um sucessor. Josué não teve alguém que tomou o seu lugar. E isso causou problemas ao povo de Israel. Então, constantemente, o povo de Israel, ele se corrompia. Ele passava a servir outros deuses. E quando eles se corrompiam, os povos em volta os oprimia, os tornava escravos, os tornava como pessoas ali oprimidas, dentro daquele contexto. Deus levantava juízes, os libertava, e eles voltavam de novo ao pecado. Então nós vimos que foi assim com Eude, foi assim com Débora, foi assim com Gideão, e com tantos outros. E nós chegamos na semana passada a Sansão. Vimos que Sansão morreu, ele foi redimido por Deus, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo na sua morte, ele redimiu a muitos. E quando nós temos em Sansão, é o último juiz do livro de Juízes. Então o que nós esperamos? Que o livro acabasse, que Juízes terminasse ali. Porém, o autor, ele coloca um apêndice, ele coloca um adendo, ele coloca mais 5 capítulos. Até agora, ele tratou da nação, ele tratou da situação da nação, da sociedade, do governo. Mas agora ele vai nos contar, nesses próximos 5 capítulos, 2 histórias. Mas agora ele não está contando a história geral, ele vai entrar dentro da casa. Ele vai entrar dentro de 2 casas de israelitas. É como se hoje eles falassem assim: eu vou entrar dentro de 2 casas de membros da Ibave e Barueri, e vou contar a partir dessas 2 casas como que está a situação espiritual desse povo. Então ele entra primeiro na casa de Mica, e depois ele entra na casa de um levita, onde nós temos uma das histórias mais aterrorizantes da Bíblia. E eu quero ler com você hoje o capítulo 17, do 1 ao 13, e depois nós vamos estudar em cima disso. Diz assim a palavra do Senhor, vou ler na NVI. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, e pelos quais eu ouvi você pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, foi eu que roubei. Disse-lhe a sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ele disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida, e um ídolo de metal, eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg, e o deu a um ouvires, um fazedor de imagem, que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía uma capela, um santuário, fez um manto sacerdotal e alguns ídolos de família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Esse é o versículo chave para você entender esse texto. Por isso nós vamos ler de novo no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Naquela época um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá. Respondeu ele: estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica, e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita, e o jovem se tornou seu sacerdote, e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós lemos a Tua palavra. Agora eu te peço que o Espírito Santo opere por meio dessa palavra.
abrindo o nosso entendimento e nos dando revelação, abrindo os nossos olhos, que essa palavra seja contextualizada e aplicada para a nossa vida, em nome de Jesus, diga amém. O tema da minha mensagem hoje é a casa de Mica e o perigo de servir a Deus do nosso jeito. A casa de Mica e o perigo de servir a Deus do nosso jeito. Irmãos, tinha um desenho que era uma febre, um tempo atrás, chamava-se Pokémon. Alguém já assistiu Pokémon? O Pokémon, eu não vou chamar de Pokémon, porque Poké é bola e Mon é monstro, né? Não cabe bem para crente. Eu vou chamar de Pokégod. Mas qual que era o Pokémon? Você tinha um monstro dentro da bola e você controlava esse monstro. Então quando você precisava, você lançava a bola, o monstro saía e resolvia os seus problemas. A grande questão é que a casa de Mica e muitos cristãos, eles tratam Deus como Pokémon. Eles tratam Deus como se Deus os servisse e Deus fosse o seu servo, onde eles controlam Deus. Então eles têm alguns métodos, algumas formas, alguns conceitos mágicos, que se ele fizer, Deus vai reagir. E Deus é obrigado a dar, e Deus é obrigado a fazer. O problema é que esse era a situação de Israel. E o autor de Juízes, ele está entrando dentro de uma casa para demonstrar, essa é a situação da apostasia espiritual do povo. Muitas vezes nós queremos servir a Deus do nosso jeito, da nossa forma, nós queremos criar a nossa própria religião. E o que nós estamos vendo aqui? Uma casa de crente, gente que é crente, gente que fala como crente, gente que tem jeito de crente. A mãe de Mica, ela era alguém que ela tinha lá 13 quilos de ouro. E um dia sumiu o ouro dela. Então ela está procurando. E ela começa a praguejar quem roubou o ouro dela. Começa a praguejar sobre o ladrão. E o praguejo no Oriente Médio, filho, não é igual ao praguejo de hoje. Sabe como que era? Era assim, ó, que cai os seus olhos. Que você bata uma cabeça na pedra e parta no meio. Que os seus filhos morram de câncer. E essa mulher começou então, sumiu meu ouro. E que o ladrão tenha sua cabeça partida. Que os seus intestinos saiam para fora. Que esse miserável perca toda a sua família. E Mica está olhando. E quem está falando é a mãe dele. Então Mica fala, peraí. Vai que praga de mãe pega, né? Ô mãe, sabe aquele ouro seu, os 13 quilos de prata que sumiu? Sim, filho, o que foi? Foi eu que roubei. De repente, aquela casa de crente, a mãe que está praguejando, no mesmo versículo ela muda. Ela fala, ô filhinho, princesa, o tesouro da mamãe, que bom que você... filhinho, que Deus te abençoe e prospere você, filhinho. E tem mais, filhinho, eu vou fazer um voto em seu favor. Eu vou pegar toda essa prata e vou dar para você fazer uma imagem para adorar a Deus. Então ela pega dos 13 quilos, ela tinha dito que ia dar tudo, ela dá só 2 quilos. Ela pega esses 2 quilos, dá para ele faz uma imagem, e ele pega um dos filhos dele e fala, filho, você é sacerdote agora aqui na capela da casa do papai. Mas tem alguém andando por ali, tem um pregador itinerante, tem um pregador procurando alguém como herança. Então esse pregador, não diz o nome dele, mas nós vamos descobrir que ele é parente de Moisés, no capítulo 18, que ele é o meu tema da semana que vem. Ele fala, de onde você está vindo, rapaz? De onde você está vindo, jovem? Estou procurando herança. Poxa, eu tenho uma capela, não tenho um pastor? Você não quer ser meu pastor? Depende, quanto você paga por ano? Eu pago 200 gramas. Poxa, eu tenho dos 2 quilos, 13 quilos, dá para pagar esse cara durante um bom tempo. Ainda tem os dízimos que eu vou arrecadar. Então, seja meu pastor. Beleza, combinado, fechou. Ele fala, agora Deus vai me abençoar, porque eu tenho um pastor. Irmãos, o que nós vemos aqui nessa situação? Primeiro ponto, crentes em Deus, porém, servindo-a de forma
errada. Fala assim comigo: crentes em Deus, porém servindo de forma errada. Se nós formos ver, Mica é religioso. Mica tem medo. Ele ouve a mãe dizer: olha, que o ladrão cai os dentes, que o ladrão bata a cabeça, que esse miserável morra. Mica tem medo. Mica é aquele crente que fala assim: ó, palavras têm poder, viu? Mica não se arrepende, mas Mica fala: mãe, fui eu que peguei. Esse é o perigo. Mica era um religioso, porém um homem sem caráter. Mica confessa que foi ele que roubou, mas não porque ele se arrependeu, mas porque ele tem medo. Irmãos, e quanta gente serve a Deus, não porque se arrependeu, mas porque ele tem medo do inferno. Ele não dá o dízimo porque ele ama a Deus, ele está com medo do devorador quebrar os pratos dele esse mês. Ele está aqui nesse culto, não porque ele ama a Deus, mas porque ele fala: se eu não for para o culto, a minha semana não vai ser uma boa semana. Ele vai para o culto, ele serve a Deus, mas ele serve por medo. Mas quando você vê a vida dele, não tem caráter. Lhe falta caráter. Tem religião, mas falta caráter. A segunda coisa que nós vemos é religioso. Tanto Mica quanto a sua mãe são religiosos, mas acreditam que podem manipular a Deus por meio das suas palavras. Do versículo 2 ao versículo 3, diz assim: disse-lhe sua... Primeiro, Mica ouve a mãe praguejar. Então, versículo 1, ela já lança a palavra de maldição: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Como que é o restante mesmo? Vão ver você na bênção e vão se arrepender, miserável. Quem ousa tocar no ungido de Deus? Começa a praguejar. Praga de crente. Praga de crente. Isso é macumba de crente. Se você já fez isso, se arrependa hoje. O juízo de Deus vai vir sobre você. Mas deixa eu te falar algo. A segunda coisa é que no versículo 2, ela diz o seguinte: o Senhor te abençoe, meu filho. Veja bem, o menino não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. A NVT, projeta para mim a NVT, não sei se você consegue projetar, mas a Bíblia vai dizer que ela não apenas, na NVT, que ela não apenas devolveu. A Bíblia vai dizer na NVT, certo dia, versículo 3, Edi, por favor. Ele devolveu a prata e ela disse: dedico solenemente essas peças de prata ao Senhor, em favor do meu... Sabe o que ela está fazendo? Um voto. O menino é tranqueira, o menino é ladrão, mas ela acha que fazendo um voto na igreja, Deus vai abençoar o menino. Vou fazer um voto da mesa usar, um carnê do mês na igreja, para abençoar meu filho. Mas o menino está no tráfico. Não, mas o meu voto vai mudar a vida do meu filho. Filho, não vai. Primeiro, na nova aliança, nós não vemos votos, nós vemos votos na antiga aliança. Mas o que ela está fazendo aqui não levou esse menino a nenhum tipo de arrependimento. Ela acha que palavras têm poder. Irmãos, aquela tragédia que teve no Rio de Janeiro agora, mais de 122 pessoas mortas, não foi? E aí, eu vi um áudio de uma mãe de um dos traficantes. Ô irmãos, eu cortou meu coração. O menino está lá no meio do mato, trocando tiro com a polícia. E o que a mãe fala? Meu filho, você é filho da promessa, eu te abençoo, você é isso, você é aquilo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Muitas vezes o que acontece dentro da nossa casa, que nós somos crente, é que nós passamos a mão na cabeça dos nossos filhos. Nós dizemos para ele: você vai ser abençoado, sem eles demonstrar um pingo de arrependimento. Nós dizemos: você vai para o céu, você vai ser abençoado, e o menino não demonstra nenhum tipo. E um dia ele vai chegar lá, quando ele morrer, ele vai falar: Senhor, eu estou aqui. O Senhor vai dizer: faça de mim, porque eu não te conheço. Vai dizer: mas minha mãe garantiu que eu estaria aqui no céu com o Senhor. Presta atenção, irmãos. Muitas vezes nós estragamos os nossos filhos, porque nós acreditamos que apenas palavras mudam a vida de pessoas.
nós precisamos dizer algo. Nós não podemos manipular a Deus. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus não tem neto. Deixa eu te contar uma coisa. Deus não tem neto. Deus só tem filho. Filho de peixinho, peixinho é. Mas filho de crente, crentinho não é. É necessário que os nossos filhos se arrependam e nasçam de novo. E nós precisamos ser pais o suficiente para dizer: filho, você precisa se arrepender dos seus pecados. Te amo, Deus te ama, mas se você não se arrepender, se você não crer em Jesus como suficiente Salvador, o inferno fica logo depois de uma vida sem Jesus. Sabe, irmãos, não é as nossas palavras que vai manipular. Terceiro, religiosos que prometem, mas que não cumprem. Nós vamos ver no versículo 4, volta para a NVI, por favor, Edi. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg, e deu a um ouvir. Espera aí. Ela disse que toda a prata era de quem? Era de quem, irmãos? E quanto era de prata? Tem alguém aqui? 13? Mas quanto que ela deu? E o restante ficou para quem? Deus não nos pede voto. Mas muitas vezes nós dizemos para o Senhor: se o Senhor abrir uma porta de emprego, o primeiro salário é teu. Se o Senhor me dá um emprego, todo mês eu te dou 10%. Jesus, se o Senhor abrir, eu prometo que na minha casa vai ter uma célula. Eu prometo, Jesus, que olha, a não ser por doença, eu nunca falto um culto. Cara de pau, mentiroso, irmão. Existem tantos religiosos que prometem, mas que não cumprem. Ou seja, eles prometem no momento de emoção, mas entrega a Deus apenas o que lhe convém. Eles fazem departamento na sua vida. Eles falam assim: ó, casamento é seu, Senhor. Vida financeira é minha, Senhor. Vai que o Senhor falha. Ministério é seu, Senhor. Caráter, não. Isso aqui eu reservo. Irmãos, nós precisamos decidir: ou nós entregamos tudo a Ele, ou nós não entregamos nada. Deus não nos chama para nos entregar pela metade. Deus nos chama para nos entregar 100% a Ele, para viver para a glória dEle. Dá um glória a Deus aí, um aleluia, aplauda ao Senhor. Amém. A quarta coisa é que quando nós somos crentes em Deus, mas servimos da forma errada, é que nós somos religiosos, que cultua segundo parece bem aos nossos olhos. Veja bem, no versículo 4, diz que ela devolveu parte da prata. Para quê? Para ele fazer uma imagem. Deixa eu te contar uma coisa. Mica, sua mãe, não estava adorando Baal. Não estava fazendo uma imagem de Astarote. Não estava fazendo uma imagem de um deus pagão. Eles estavam fazendo uma imagem que representava Yahvé, que representava o Deus de Israel. Eles não estavam servindo a um falso Deus, porém, eles estavam servindo do seu modo. Qual o problema? O problema é que eles estavam ignorando a palavra de Deus. Eles não estavam quebrando o primeiro mandamento. Êxodo 20, por favor, Edi. Êxodo 20, agora nós vamos passear bastante pela Bíblia. Êxodo 20 fala do primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: não servirá a outros deuses. Veja bem, Mica não está atrás de Dagon, o deus dos filisteus. Mica não está atrás de outro deus, ele está atrás do Deus de Yahvé. Mas ele diz assim: Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Primeiro mandamento, não está quebrado. Mas olha o segundo mandamento: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não prostrarás diante dela, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, seu Deus zeloso. O que Deus está dizendo é: você não vai fazer imagem nenhuma, nem do que tem no céu. Quem está no céu? Deus. Nem do que está na terra, os homens, nem do que está no mar. Por quê? Por que nós não devemos adorar? Eu já vou te explicar. Lá em Deuteronômio capítulo 4,
Projeta para mim também, Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Nós vamos ler do 15 ao 19, presta atenção nesse texto. 4, do 15 ao 19. No dia em que o Senhor lhe falou do monte do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Ou seja, você não viu a forma de Deus. Portanto, tenham muito cuidado, para que não corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de qualquer forma semelhante ao homem ou mulher, ou qualquer forma da terra, ou a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se move rente ao chão, qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos do céu, e virem o sol, as luzes, as estrelas, todos os corpos celestes, não se desviem, se prostrem diante deles, e prestem culto aquilo que o Senhor, o seu Deus, distribui a todos os povos debaixo do céu. Sabe o que Deus está falando? Quando eu apareci a vocês, vocês não viram forma alguma. Portanto, vocês não devem fazer nenhum tipo de imagem que me represente. Pastor, e por que o Senhor nos proíbe de adorá-lo por meio de uma imagem que o represente? Se eu não estou adorando outro Deus, sabe por quê? Porque nenhuma imagem é capaz de representar quem Deus é. Toda imagem, ela vai falhar nos atributos de Deus. Você sabe, o povo de Israel fez o bezerro de ouro. E quando eles fizeram o bezerro de ouro, eles não estavam dizendo que o bezerro era um Deus. Eles estavam dizendo que o bezerro representava a Deus que tirou do Egito. E o que o bezerro representava? Um Deus de poder, que tirou com mão forte. Só qual o problema? Deus não é apenas um Deus de poder. Portanto, nós nunca podemos adorar a Deus por meio de uma imagem, porque nenhuma imagem vai representar a quem Deus é. Ou seja, Mica faz uma imagem procurando ser abençoado, mas ele está se colocando debaixo de maldição. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 4, e esse é o segundo erro de Mica, porque Deus, ele estabeleceu um lugar específico para adoração no Antigo Testamento. Lá no capítulo 12, versículo 4, capítulo 12, versículo 4, isso aqui é muito importante, irmãos. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu um lugar específico, não era qualquer lugar que você podia adorar o Senhor. Diz assim, 12:4, vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram os seus deuses, mas procurarão o lugar que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre todas as tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação. Para lá vocês devem ir e levar holocaustos e sacrifícios, dízimos e dádivas especiais. O que Deus está dizendo é, vai ter um tabernáculo, é nesse tabernáculo que você adora a Deus. Vai ter um templo no futuro, é nesse templo que você adora a Deus. Pastor, e no Novo Testamento? A mulher samaritana pergunta, onde nós adoramos a Deus? Jesus disse, nós o adoramos em espírito e em verdade. Irmãos, talvez você me diga, pastor, eu não tenho nenhuma imagem em casa. Mas irmãos, nós podemos ser religiosos, que estamos buscando a bênção de Deus, mas estamos servindo de forma errada. Quando que isso acontece? Quando eu e você formamos uma imagem errada de quem Deus é. Então muitas vezes você vai pregar para o irmão, o que o irmão fala? Ai, meu Deus não é desse jeito aí não. Você fala, sabia que Deus te salvou pela graça? Ele fala, ai, mas meu Deus não é assim não. Aí você vai lá e prega o dia, você fala assim, sabia que se você não crê em Cristo, vai ter um juízo? Ai, mas meu Deus não é assim não. Quando você fala, meu Deus não é assim não, é porque você criou um Deus na sua cabeça. E agora você acha que está servindo a Yahvé, mas você está servindo a sua personalidade. Você está servindo a si mesmo. Se o Deus que você serve nunca te contraria, nunca te diz não, nunca te confronta, é provável que você está adorando a você mesmo. Eu vou repetir de novo. Se o Deus que você serve nunca te contraria, nunca te diz não, é provável que você está servindo a você mesmo. E aí nós queremos servir a Deus do nosso jeito, mas Deus não age dessa forma. Muitos dizem isso. Muitas vezes nós estamos adorando a nossa personalidade, segundo a nossa conveniência, ou acrescentamos ao culto elementos que Deus disse para nunca acrescentar. Irmão, você já viu aquela frase assim, você tem que ir na igreja onde você se sente bem. O culto é para quem? É para você? Não gostei do culto hoje. Nem você tem que gostar. Quem tem que gostar é quem recebe o culto, que é o Senhor.
Você não tem que avaliar o culto porque você gostou. Você tem que avaliar, esse culto teve música cristocêntrica? A palavra apontou para Cristo? Ai, mas não me agradou. Mas não é para agradar você mesmo. Desculpa eu te falar isso. Ai, pastor, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa nessa igreja, porque eu acho que tem... Deixa eu te falar uma coisa para você. Sabe qual é o nosso problema? Que eu quero que a igreja seja de um jeito. A minha esposa quer que seja de outro. O Mauro quer de outro. A gente faz um monte de remendo e coloca um monte de coisa no culto. Aí chegam e falam, ai, pastor, eu acho que está faltando uma arca da aliança. Ai, pastor, acho que está faltando uma mesa usar. Ai, pastor, acho que está faltando um talit. Ai, pastor, está faltando... Filho, deixa eu te contar uma coisa para você aqui. Você não tem que procurar uma igreja que te agrada. Você tem que procurar uma igreja que tem um culto que agrada a Deus. Deixa eu te contar um segredo aqui para você. Hoje está cheio de igreja que é de acordo com o mercado e a personalidade. Ai, eu gosto de adorar sozinho, eu não gosto de aparecer. Então apaga as luzes para ninguém me ver na presença de Jesus. Vai para o teu quarto sozinho, se você não quer que venha na presença de Jesus. Porque a adoração aqui é comunitária. Ai, pastor, você é contra a luz apagada? Eu não sou contra coisa nenhuma. Ai, tem parede preta. Ai, tem parede branca. Mano, para com isso. Não é sobre você, é sobre ele. O que importa é a mensagem que está sendo pregada. Ai, o Osmar tocou hoje, ele me ama, mas eu gosto do outro. Pastor, eu não avalio a igreja? Avalie se tem pregação bíblica, se o louvor é bíblico. É isso que eu e você tem que avaliar. Aí vem um aqui, ai, pastor, está faltando isso. Aí eu vou lá e coloco. Aí vem outro que quer outra coisa. Daqui a pouco está cheio de tranqueira aqui em cima. Deixa eu te falar uma coisa para você, o culto não é sobre você. O culto não é sobre mim, o culto é sobre Jesus, é para a glória de Jesus. Você não está entendendo, o culto não é para mim, não é sobre nós. Irmão, eu falo algo, eu só saio da Ibabe se me expulsarem. Por quê? Por que eu só saio da... Porque, irmão, eu não estou atrás de uma igreja que me agrada. Eu estou atrás de uma igreja bíblica. Uma igreja que prega a palavra. E se nós ainda não somos, nós vamos chegar lá para a glória de Deus. Hoje, quando eu fui pregar essa palavra, eu falei, Senhor, me segura, porque às vezes eu vou falar algumas coisas que... Então me dá uma segurada aí. Ah, irmãos. Aleluia. Fala, pastor, aleluia. Irmãos, Cristo nos deu livre acesso ao Pai. Presta atenção. Deixa eu te contar outro negócio aqui. Que história é essa agora? Ah, mas o meu filho vai ser sacerdote. Como assim? Só podia ser sacerdote da tribo de Levi. Mas agora eu sou sacerdote a meu bel prazer. Não. Ah, pastor, por que a gente não faz isso? Porque a Bíblia não diz para fazer. Ah, mas está todo mundo fazendo. Problema de todo mundo. Nós vamos continuar cultuando ao Senhor e glorificando ao Senhor, para que Ele seja exaltado. Dá um amém aí. Desculpa te informar, mas o culto não é sobre você. E nem sobre mim. Você não é o centro do coração de Jesus. Você também não é o centro do Evangelho. Desculpa te decepcionar. O centro de tudo isso aqui é Jesus. O centro de tudo isso aqui é Deus. É a glória de Deus. E eu não sou centro de coisa alguma também. Isso aqui também não é o altar, isso aqui é uma plataforma. Eu não sou sacerdote melhor que você, você também é sacerdote. Eu estou aqui em cima não porque eu sou melhor que você, isso aqui é só para você me ver melhor. O altar é onde Deus habita, e Deus habita no meio do seu povo. Deus habita em você. Aleluia. Segundo ponto, senão eu vou falar demais. Crentes, mas servindo a Deus por interesse. Primeiro ponto, crentes, mas servindo a Deus de forma errada, mal. Mas segundo ponto, crentes, mas servindo a Deus por interesse. Veja bem, o que nós vemos? Tem um camarada que ele é levita. Deixa eu te contar uma coisa. Os cantores aqui, eles não são levitas.
a não ser que eles consigam levitar. Consegue, irmãos? Alguém consegue levitar aí? Deixa eu te contar uma coisa para você aqui. Levita é quem veio da tribo de Levi. E quem eram os levitas? Os levitas tinham um tabernáculo, e depois lá na frente foi feito um templo. E levita era quem servia na casa de Deus. Quantos aqui servem na casa de Deus? Levanta a mão. Então você é um levita. E nem precisa levitar. Porque a gente acha que levita é quem canta, quem toca. Mas deixa eu te contar uma coisa. Tinha 3 famílias dos levitas. Primeiro, os coratitas, da tribo de Corá, da família de Corá. Tinha a tribo de Levi e tinha os coratitas. O que os coratitas faziam? Eles eram auxiliares do sacerdote. Então eles faziam várias funções, inclusive cantar. Corá um dia ficou bravo porque ele não era sacerdote. Ele foi consumido pela terra. Deus abriu e a terra engoliu ele. Foi sei lá no Antigo Testamento. Tinha uma segunda família, gersonitas, que eram os filhos de Gerson, da tribo da família de Moisés. Esse camarada aqui, no 18:30, diz que ele era da tribo de Gerson, da família de Moisés. O que o gersonita fazia? Eles eram responsáveis por desmontar o tabernáculo e carregar as coisas. E tinha, dentro da tribo de Levi, os da família de Arão. Esses eram sacerdotes. Quem que podia ser sacerdote? Somente os filhos de Arão. Espera aí. Esse camarada aqui, esse levita, ele era da tribo de Gerson. E aí ele chega na casa de Mica, e Mica fala: de onde você vem? Ele fala: sou da tribo de Levi. Não sei se ele contou de que família ele era. Fala: rapaz, eu tenho um altar na minha casa aqui. Tem um ídolo, tem uma imagem que representa Yahvé. Meu filho é sacerdote. Você não quer ser um sacerdote aqui na minha casa, não? Ele fala: pagando bem, que mal tem. Deixa eu te falar, os levitas não tinham herança. Mas esse cara estava atrás de uma herança. Ele estava atrás de algo que pudesse pagá-lo. Ele estava atrás de um plano de carreira. Nós vamos descobrir no capítulo 18 que ele trabalhou para Mica, mas teve um dia que uma tribo resolveu contratar ele como levita, como sacerdote. Sabe o que ele fez? Deixou Mica e deu no pé. Por que ele fez isso? Porque ele servia a Deus por interesse. Irmãos, fala uma coisa para você: ministério não é lugar de interesse. Ministério não é lugar de eu querer aparecer. Ministério não é plano de carreira. Ministério não é lugar de disputa. Ministério não é lugar onde eu tenho ciúmes. Ministério, irmãos, não é lugar onde eu vou fazer algo em troca de uma herança. Não. Ministério eu não sirvo pelo lucro. Eu sirvo porque eu amo a Deus e Deus me ama. Segunda coisa que eu queria te dizer: Mica contratou um levita para prosperar. Veja no versículo 12, 17 e 12, diz assim, 17 e 12 de Juízes, diz assim: Mica colheu levita, e o jovem se tornou seu, e ficou morando em sua. No versículo 10 ele fala: fica comigo, seja meu pai sacerdote. Deixa eu contar um negócio: pastor não é seu pai. Eu mal dou conta de cuidar das minhas 2 filhas, quanto mais ser seu pai. Só para te contar, pastor nenhum é seu pai. E ainda tem gente que fala assim, como que é agora? Paistólico, que é uma mistura de apóstolo com pastor. Deixa eu te contar uma coisa: Mica contrata esse cara, porque Mica, ele quer prosperar. Mica acreditava que por ter um levita em sua casa, Deus iria abençoá-lo. Ele acredita que a bênção estava em um tipo de pessoa específica, que essa pessoa específica colocasse a mão na cabeça dele, então ele seria abençoado. No versículo 13, ele diz: e Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade. Por quê? Pois esse levita se tornou meu sacerdote. Irmãos, nós não servimos a Deus por interesse. A casa de Deus não é o show do milhão.
Não é o Silvio Santos, eu vou servir a Deus e ele vai responder, quem quer dinheiro? Não. A casa de Deus e servir a Deus, irmãos, não é isso. Irmãos, por que eu e você estamos aqui servindo a Ele? Servimos pelo que Ele pode nos dar? Fazemos coisas para garantir que Ele nos abençoe? Damos o nosso dízimos, ofertas, em troca de enriquecer? Abençoamos, enriquecemos pessoas, líderes religiosos, em troca de bênçãos, irmãos? Deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia não proíbe que o pastor receba salário. Pelo contrário, ela ordena. Quero mostrar para você 1 Timóteo 5,18. Projeta para mim. 1 Timóteo 5,18. 1 Timóteo 5,18. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu... Próximo versículo, por favor. Então, ele vai falar sobre a acusação de presbítero. Volta no 17 para mim. Volta no 17. Então, ele usa a figura do Antigo Testamento. Ele fala assim, ó, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o... Então, a Bíblia está dizendo o quê? Que o trabalhador, ele é digno do seu... E aqui ele está falando de pastores. A Bíblia fala que os pastores devem viver do Evangelho. Lá em 1 Coríntios 9, 14, 1 Coríntios 9, 14, diz assim, da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho, que vivam do... Eu não cumpro esse mandamento aqui ainda. Mas deixa eu falar, Deus não te chamou para enriquecer pastor. Deus não te chamou para enriquecer líder religioso. Deus não te chamou para enriquecer aqueles que estão à frente da igreja. Outra coisa, você não é abençoado porque tem um pastor te pedindo oferta. Tem irmãos aqui nessa igreja que participa de uns grupos do WhatsApp maluco, onde alguém diz para ele assim, eu vou para o monte orar e vou colocar seu nome. Ah, ora por mim, R$50 de oferta. E tem gente que dá. Tem gente que não tem um ídolo em casa, mas coloca um copo de água na frente da televisão, porque ele acha que se aquele pastor orar pelo copo de água, ele vai ser abençoado. Não vai, filho. Isso chama-se idolatria. Isso é servir a Deus do seu jeito. Deus não nos chamou para servir a Deus do nosso jeito, chamou para servir a Deus do jeito dele. Faça parte de uma igreja onde os pastores prestam contas da vida financeira, onde os pastores são transparentes com as suas finanças, e com as finanças da igreja, irmãos. Eu quero te contar algo, eu não sou mais sacerdote de Deus do que você. Deus apenas me colocou na liderança da igreja. A unção que está sobre mim é a mesma unção que está sobre a sua vida. Você não é abençoado porque um pastor tem uma unção especial para orar por você, não. Se eu orar por você, você vai receber de Deus, mas se esse irmãozinho que está do seu lado orar por você, você também vai receber de Deus. Você fala, pastor, por que você está aí então? Se você não é um sacerdote melhor do que eu. Às vezes nem eu sei também por que eu estou aqui. Deus me deixou aqui. Deus me deu a graça de liderar essa igreja. Mas eu não sou melhor que você. Não sou seu pai. Não tenho um dom mais especial que você. E não sou mediador entre você e Deus. Seu mediador entre você e Deus chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, não sirva a Deus por interesse. Não oferte por interesse. Sabe, irmãos, não oferte, não seja servo na salinha, aqui no culto, por algo que Deus pode te dar. Por uma troca, por uma barganha, você vai se decepcionar. Sirva a Deus porque Ele te amou primeiro. Sirva a Deus porque Ele te escolheu primeiro. Sirva a Deus porque Ele te fez filho e filho amado, e o seu coração queima pelo Evangelho. Aleluia. Eu quero concluir dizendo para você que a história da família de Mica demonstra que quando não temos um rei, volta para mim o versículo 6, Ed.
Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Irmãos, quando não temos um rei em nosso coração, quando somos entregues à nossa própria vontade, passamos a adorar a Deus da nossa forma. Levantamos sacerdotes só para nos agradar, para prestar um culto não a Deus, mas a nossa personalidade. Acabamos adorando a nós mesmos, adoramos a nossa personalidade, mas mesmo conhecendo o Deus verdadeiro, fabricamos o nosso próprio ídolo, irmão. Fabricamos ídolos à nossa imagem e semelhança, fabricamos o nosso próprio culto e a nossa própria espiritualidade. Qual a boa notícia do Evangelho? É que o Senhor não nos deixou só. O Senhor não nos entregou ao caos do nosso coração. Sabe, irmãos, o Senhor não nos entregou às nossas próprias vontades, mas o Senhor entregou o nosso coração a um rei. Quando o autor de Juízes está dizendo, e não havia rei, ele está dizendo, nós precisamos de um rei. E ele já é como se ele estivesse dizendo, nós precisamos do Messias, nós precisamos de Cristo, e Deus enviou Cristo. Deus enviou o rei que o nosso coração precisa. Deus enviou o rei que é o nosso Senhor e Salvador, que coloca o caos do nosso coração em ordem. Cristo não é como Mica. Cristo não é como Levita. Cristo não é como a mãe de Mica. Ele não faz segundo parece bem aos seus próprios olhos. Não, ele veio e serviu segundo a vontade do Pai. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é o sumo sacerdote sobre todos nós. Não precisamos fazer uma imagem, pois a Bíblia diz em Colossenses que Ele é a imagem do Deus invisível. É nele que é o nosso rei. Não precisamos de sacerdotes especiais. Ele é o nosso mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Não precisamos de métodos humanos para nos aproximar de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele rasgou o véu de cima a baixo e nos deu acesso direto ao Pai. Fique de pé no seu lugar. Oh, irmãos, eu não sei você, mas enquanto eu preparava essa palavra, Deus queimou tanto no meu coração. Deus falou tanto comigo. Quantas vezes nós estamos adorando a Deus do nosso jeito? Quantas vezes estamos servindo a Deus da nossa forma, irmãos? Segundo parece bem aos nossos próprios olhos. Mas hoje o Senhor nos chama para servir a Deus por meio do sumo sacerdote Cristo Jesus. Talvez você não tenha uma imagem de ídolo na sua casa, mas você criou um Deus falso no seu coração. Você criou um Deus que só prospera, um Deus que só diz sim para você, um Deus que não te confronta. Ou talvez o Deus que você criou é um Deus do juízo. Mas eu quero te chamar a voltar a adorar ao Deus que se revela em toda a palavra, ao Deus que se revela em toda a Bíblia. Eu quero te chamar a servir a Deus não pelo que Ele pode te dar, mas que você possa servir a Deus por quem Ele é. Talvez você se decepcionou com a igreja, se decepcionou com pastores, se decepcionou comigo, se decepcionou porque talvez você não foi acolhido, recepcionado do jeito que você esperava. Mas eu quero dizer algo para você. Não sirva pelo que Ele pode te dar. Não sirva pelo que você pode receber. Sirva por quem Ele é. Talvez até aqui você o servia por alguns interesses, mas a partir de hoje você vai dizer: Senhor, eu quero te servir, ainda que nada mude, ainda que eu não receba reconhecimento, ainda que eu não receba salário, elogio,
ainda que as coisas pareçam contrárias, eu quero te servir, porque tu és o Deus do meu coração. Cristo é o seu mediador, Cristo é o sacerdote que veio fazer a vontade do Pai, Cristo é aquele que ofereceu o culto verdadeiro por meio do seu corpo, Cristo é o mediador que abriu os céus, que rasgou o véu e te deu acesso ao Pai. Enquanto nós cantamos, ore ao Senhor. Oh Senhor, se você quiser se ajoelhar, se você quiser vir aqui à frente, não sei, apenas fale com Ele. Se essa palavra falou o seu coração, talvez como Mica, você servia a Deus por medo, medo do inferno, medo de maldições. Confesse a Ele, fala: não, eu quero servir ao Senhor pelo motivo verdadeiro. Eu quero servir ao Senhor da sua forma, do seu jeito. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Diga isso. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. E se tiver que gritar, eu gritarei.
Vamos ouvir. Que a minha vida seja tua vida. Mais uma vez. Que a minha vida seja tua. Mais uma, só pra repetir. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. 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 Ainda por um instante, coloque a mão no seu coração. Cantará lá sua. Aleluia. Quero nascer pelo Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. O versículo 6 diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo. Parece os dias de hoje, né? Mas a oração do Pai Nosso diz o seguinte: venha o teu reino. Não havia rei, mas agora tem rei. Seja feita não a minha vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é o que eu quero, é o que o rei quer. Eu submeto o meu coração ao Rei dos Reis. Existem áreas da sua vida, existem áreas da sua vida que você ainda não entregou a Jesus, que você ainda está fazendo a sua vontade, não a vontade de Jesus. Existem situações na sua vida que você está fazendo a sua vontade, não a vontade de Jesus. Fala para Ele agora. Fala: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero fazer o que parece certo aos meus olhos. Eu quero fazer o que parece certo aos teus olhos. Eu quero fazer o que o Senhor mesmo diz para eu fazer. Eu quero viver para a tua glória em todas as áreas da minha vida. Que não seja a minha vontade, mas que seja a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita ao alto. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça soberana do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com você. Te dê uma semana abençoada. Que essa palavra seja um divisor de águas, o antes e o depois. Se até agora estávamos fazendo o que era certo aos nossos olhos, que a partir de hoje viemos fazer certo aos olhos dele, porque ele é o nosso rei, ele é o Cristo que conquistou o nosso coração. Aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Quarta-feira nós temos o nosso culto das 8 às 9, um culto mais reduzido. E no domingo nós temos o nosso batismo e ceia do Senhor. Hoje no final os irmãos montaram uma cantina, e o irmão também está com umas bíblias lá, tá bom? Dá uma passadinha lá e você abençoa. Dê um abraço em pelo menos umas 3 pessoas.
Amém? Fala para ele, sirva a Deus do jeito certo. Glória a Deus. Você que está nos visitando, deixa seu número com os servos. Nós gostaríamos de te mandar uma mensagem, te convidar para os pequenos grupos. Aleluia.